Graça e paz, irmãos, amém? Vamos abrir nossas Bíblias, João, capítulo 15. João 15. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer alguma coisa. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados no fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado de amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. Pai querido, obrigado, Senhor, por mais um dia, por mais esta oportunidade de podermos ler a Tua palavra, lê-la publicamente. E agora, Deus, podemos nos debruçar ante a ela, ó Pai, para tirar dela, ó Deus, lições para as nossas vidas. Dá-nos atenção para compreendermos o Teu querer para cada um de nós. E leva-nos, ó Deus, à Tua vontade, leva-nos, ó Deus, às mudanças, às transformações que o Senhor deseja realizar em nós. Nós suplicamos assim no precioso nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Esse texto de João é um texto que remete a nós, ao povo judeu. A videira aqui, no caso, é o povo judaico. O povo judeu que foi escolhido para ser a nação, o povo de Deus. E esse povo, sendo escolhido, ele é considerado, então, a videira. E nós, então, somos os ramos dessa videira, só que nós não somos os ramos que nasceram naturalmente da videira. Nós fomos enxertados neste ramo. Jesus está dizendo isso, então. E por que nós fomos enxertados nesses ramos? Porque alguns ramos da videira não estavam dando frutos. Eles secaram. Então eles foram cortados, sofreu uma poda, foram lançados fora. E Jesus diz que o que de fato faz a videira florescer é a poda. E
isso é muito interessante. Nós tínhamos um casal de irmãos aqui na igreja, o irmão Cris e a irmã Zeninha, eles tinham uma parreira na casa deles. E ele falou que na primeira poda que ele foi fazer, quase matou a parreira dele, porque cortou errado, não cortou na época certa, e aí ele teve que esperar 1 ano para poder fazer uma nova poda. E aí, quando ele foi fazer essa nova poda, no outro ano, então, veio, e ela veio com muitos frutos. E aqui, então, a gente vê justamente Jesus falando sobre isso, que o que nos limpa é aquilo que nós ouvimos, o que nos purifica é aquilo que nós ouvimos, e nós precisamos aprender a ouvir a palavra de Deus, porque todo aquele que ouve a palavra de Deus e permanece na palavra de Deus, nos mandamentos de Deus, esses darão fruto. O fruto é algo natural da vida do cristão. Nós podemos então entender que esse fruto, ele tem 2 realidades. Ele pode ser o fruto do Espírito, então o nosso caráter, ele é transformado. Então, se nós éramos uma pessoa que ficava irritada com tudo quanto é situação, agora nós somos pessoas pacientes. Se nós antes éramos orgulhosos, agora nós somos humildes, nós somos bondosos. Se antes nós éramos avarentos, agora nós somos então generosos. Então essa característica do fruto, no sentido da ação do Espírito em nós, que vai modificando o nosso ser, o nosso caráter, a nossa vida. E o fruto do Espírito é justamente essa atuação. É o amor, paz, alegria, bondade, amabilidade, fidelidade, mansidão e o domínio próprio. São essas 9 características que precisam fazer parte da nossa vida como cristãos. Então, não adianta, eu sou explosivo, eu brigo, eu grito. Não. Então você não tem o Espírito Santo de Deus. Porque se você tem o Espírito Santo de Deus, você tem autocontrole. Você tem um domínio próprio. Então você pode modificar a sua estrutura de caráter, você pode modificar inclusive a sua estrutura de personalidade, fazendo com que então a sua vida demonstre essas realidades do caráter do Espírito Santo de Deus. Mas o fruto também é fruto. A videira dá uva, ela produz uva. E o que nós produzimos? Nós vamos produzir pessoas iguais a nós. Nós precisamos produzir pessoas iguais a nós. Então é natural que o crente evangelize, naturalmente. Que o crente dê testemunho, naturalmente. Que o crente fale do amor de Cristo, naturalmente, para as pessoas. É importante que nós entendamos isso. Então, Jesus usa uma metáfora de uma árvore onde as coisas ocorrem naturalmente. Então, isso remete para nós, então, como ser um cristão natural. Então, a primeira questão que ele diz aqui para nós, queridos irmãos, o nosso Pai é o agricultor. Deus é o nosso agricultor. Então, você não precisa temer de que a videira vai morrer, porque Deus é o agricultor, amém? Então Ele sabe tudo que a videira precisa para ela permanecer e florescer. Então, não fique preocupado com o agricultor, ele sabe fazer a poda correta, então a videira não vai morrer. Agora, se você está produzindo frutos, então vai ser necessário então que chegue lá, corte talinho por talinho de cada fruto que você fez, de cada cacho que você fez. Que faça um corte, ele tem que ser de um jeito só, em toda a videira, em toda aquela parreira, para que ela possa florescer novamente. Então nós vamos passar por uma poda. Nós passamos por podas. A poda é necessária. E a poda é natural. Agora, o problema é quando, se nós formos
uma videira que não produz o que, irmãos? Uvas. Lembram de quando Jesus estava passando com seus discípulos, eles viram uma figueira, e Jesus olhou para aquela figueira, era a época de dar figo, era a época do figo estar lá maduro, e Jesus olhou, e não tinha um figo naquela figueira. Jesus olhou então e falou assim, então seque, porque não produziu. Eu me preocupo com isso. Seque, e secou. Eu me preocupo, porque parece que a gente está vivendo uma época de cristianismo, que a gente terceiriza todas as coisas, e a poda chega, querido irmão, a poda chega. Então, se você está em Cristo, então é natural que você esteja produzindo os frutos do reino de Deus, o caráter, e gerando vidas, pessoas, ao se aproximarem de você, elas precisam se aproximar de Cristo. Isso deve ser uma característica nossa. As pessoas se aproximarem de você, elas saem mais fortalecidas na sua fé. Isso precisa ser ingrediente de nossas vidas. Então, Jesus diz justamente isso, ele usa um verbo, permanecer. Permanecer. Nós somos limpos pela palavra, que ele já nos disse. Agora, permaneçam em mim, e eu permanecerei com vocês. E aqui é algo que eu acho muito interessante, porque, eu tenho o Espírito Santo, eu falo em línguas, eu tenho revelação, eu sou profeta e tal. Eu conheço muita gente que chega e fala essas coisas para mim. Eu olho e não revela nada para mim, sabe, irmão? O que revela para mim é se você tem um coração como o de Cristo, um coração que ama as pessoas. E lá no final ele vai dizer então que o mandamento é esse, amar uns aos outros, amar as pessoas, permanecer, e eu permanecerei. Por que nós precisamos permanecer? E o que significa esse permanecer? Querido irmão, você precisa entender que se você não está em Cristo, você está perdendo a sua vida. O galho precisa estar ligado à videira para receber dela a seiva, para receber dela os alimentos, para receber dela tudo aquilo que ela precisa para viver. Permanecer em Cristo é entender isso, que isso precisa ser a nossa necessidade vital. Assim como nós temos a necessidade de respirar, nós precisamos permanecer em Cristo, permanecer nele, na palavra dele. Vocês também podem dar frutos se permanecerem em mim. O resultado do nosso labor, o resultado do nosso trabalho, não é o tanto que nós fazemos, mas sim o resultado de como nós estamos em Cristo. Como eu estou em Cristo, como você está em Cristo. Você está permanentemente em Cristo, nos seus projetos, nos seus sonhos, nas suas aspirações, no seu querer, no seu coração. Observe novamente, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. O trabalho então que nós fizermos sem Cristo será o quê? Será como uma casa edificada na areia, que veio a tempestade e ela ruiu. Por quê?
Porque não estava em Cristo. Não estava ali em Cristo. O alicerce era alicerce podre, alicerce ruim. Não sei se vocês lembram, alguns anos atrás, lá no Rio de Janeiro, foi vendido um empreendimento, eram 6 torres, e aquele empreendimento todo foi condenado, porque as torres começaram a inclinar, e quando eles foram lá para averiguar, os engenheiros foram averiguar que o que eles tinham feito era que o concreto que estava, aqueles prédios, era um concreto que não tinha quantidade de cimento para que aquele prédio ficasse de pé. Imagina o prejuízo que esse povo teve. Os prédios foram derrubados ao chão. Vocês se lembram dessa história? Porque o alicerce estava ruim. Você tem visto casamentos naufragando por aí? Você tem visto empresas naufragando por aí? Você tem visto igrejas naufragando por aí? Tudo isso é porque o alicerce está ruim. O verdadeiro alicerce da vida é Jesus Cristo. Ele que é a nossa fonte de vida. Ele que é a nossa fonte de esperança. Ele que é a nossa fonte para que a nossa vida fique e permaneça de pé. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, presta atenção no verso 7, se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será dado, concedido. Então a gente tem um segredo espiritual, importantíssimo, para a vida de qualquer cristão. O segredo espiritual é permanecer em Cristo, ter o alicerce em Cristo, é sentir falta de Jesus Cristo, é não conseguir ficar um dia sem ler, sem orar, sem louvar a Deus, é sentir saudade da casa do Senhor, é sentir saudade dos irmãos da igreja, é sentir saudade dos hinos, das canções que se cantam, que são entoadas, das orações. Será que as nossas memórias afetivas são de fato relacionadas com o reino de Deus, com a igreja de Jesus Cristo? Eu tenho a impressão que para muitos não. Para muitos não. Só vem na igreja domingo à noite e olha lá. Tem irmãos da nossa igreja que nunca pisaram num culto de quarta-feira. Nunca pisaram. Eu fico pensando, será que tem saudade da igreja, do povo de Deus? Saudade de Cristo Jesus? Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês. Queridos, não esqueça isso que eu quero dizer aqui agora para vocês. A coisa mais importante da vida cristã é ler a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, orar sem cessar e participar da igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja é feita de carne e osso, de pessoas, que a gente sente o cheiro das pessoas, que a gente precisa aprender isso.
permanecer no reino e nas coisas de Cristo, com quem nós aprendemos da fé de Cristo Jesus. Verso 9: como o Pai me amou, assim eu os amei, permaneçam no meu amor. Como que é permanecer? Verso 10: se vocês permanecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Nós estamos começamos hoje a jornada do Advento. Todos os dias estarei enviando um versículo e uma mensagem de áudio, só para aqueles que confirmaram. Não vou estar mandando lista de transmissão, porque eu sei que tem pessoas que não gostam. Então, só para aqueles que confirmaram que vão receber. E se não confirmou hoje, amanhã também não mando mais. Porque a gente precisa ter um compromisso com Deus, com Cristo. O nosso compromisso não pode... Fico pensando assim, né, Cadu? Vai ter uma audiência, amanhã 13h30. Se você chegar a 13h31, o que acontece? Perdeu, né? Perdeu. Se você estiver representando a pessoa, perdeu, né? 13h31, perdeu. E vai ser assim o dia que Cristo voltar. Quando a trombeta tocar. Senhor, não tem desculpa. Não tem desculpa. A nossa fé em Cristo Jesus precisa ser mais importante do que as coisas deste mundo transitório. Mais importante. Primordiais, essenciais. Nossos compromissos precisam ser prioritários com Deus. Se vocês permanecerem em mim, permaneça, querido irmão, permaneça em Cristo. Cristo Jesus, eu não estou te fazendo proposta religiosa, não, estou te desafiando a você permanecer na palavra, na oração, a permanecer fiel à igreja, andando e caminhando com compromisso com o Senhor Jesus. Olha o que ele promete para nós. 4 promessas que recebemos ao permanecer em Cristo Jesus. A primeira delas, teremos respostas às nossas orações. Verso 7. Se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Tem uma conjunção adversativa, que quer dizer o seguinte: se você fizer, vai receber. Então tem um compromisso para você receber. Permaneça em Cristo. Então você não precisa de bilhete de Mega Sena, você não precisa de gênio da lâmpada, você não precisa que ninguém tenha uma clarividência para dizer alguma coisa para você, porque o Senhor Jesus está afirmando para nós: se você permanecer na minha palavra e na videira, em Jesus, eu vou conceder. Amém, irmãos? Segundo benefício: se você permanecer nas minhas palavras, você vai conhecer o amor de Deus. Todos os dias, você vai ver mais do amor de Deus acontecendo na tua história. Mas às vezes a gente acha que amor de Deus é aquele amor meio piegas, né? Amor romântico, né?
Tem hora que a gente tem que disciplinar os filhos. Aí as minhas filhas falam: pai, você está muito bruto. Aí eu falo assim: eu tenho certeza que um dia vocês vão se lembrar de tudo isso que eu estou dizendo para vocês, e vocês vão dizer: meu pai falava isso porque ele me amava. Amor significa disciplina, amém, irmãos? Disciplina, cuidado, orientação. Às vezes é ouvir até o não. Ou às vezes falar: olha, não tem como agora, vai ter que esperar um pouco mais para frente. Você conhece crente que tem dificuldade com não e com espere? Tem muito crente que tem dificuldade com não e com espere. Tem crente birrento. Tem crente que embirra. Eu orei tanto, eu busquei tanto, e agora as coisas não aconteceram do jeito que eu queria. Quando eu ouço isso, eu falo assim: Deus falou não. Ponto. Aí minhas filhas acham que elas sempre têm um jeito de me dobrar. Eu deixo elas pensar assim. Porque a gente vai mostrando. E chega daqui a pouco, elas falam: aquilo não era bom, né, pai? Era não, filha. Era não. Permanecer é conhecer o verdadeiro amor de Deus por nós, amém, irmãos? E amar significa que nós vamos aprender das coisas que são boas e as coisas que Deus tem para nós. Terceira realidade que vamos receber: tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja o quê, irmãos? Completa, amém? Permaneça em Cristo e a sua alegria vai ser completa, amém? Em que alegria é essa? É a alegria de quando a gente vai no circo para dar umas boas gargalhadas? Será que é essa alegria? Não, a alegria que ele está nos dizendo, queridos irmãos, é aquela alegria que ela fica satisfeita mesmo nos momentos difíceis, porque ele aprende a dizer: tudo posso, vamos falar juntos? Tudo posso naquele que... Vamos falar mais uma vez? Tudo posso. É essa alegria. É essa alegria. E o último benefício que nós temos aqui, queridos irmãos, que ele diz, verso 14, verso 13: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos, se vocês fizerem o que eu lhes ordeno. Verso 16: vocês não me escolheram, mas eu escolhi para irem darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. E este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. Permanecer em Cristo Jesus. Permanecer em Cristo Jesus é o que vai fazer com que o nosso alicerce seja um alicerce profundo. Vai fazer com que o nosso alimento nunca venha a faltar, o alimento espiritual em nossas vidas, em nossas casas. Permanecer em Cristo Jesus. Querido irmão e querida irmã, tenha um tempo devocional todos os dias. Um tempo em que você lê, medita e ora ao Senhor Jesus Cristo. Se você não consegue fazer isso por mais de 5 minutos, comece com 5 minutos e desafie-se a ficar mais 10 minutos. E vai acrescentando 5 minutos, a semana após semana, para que você realmente tenha experiências profundas com Deus, de conhecer profundamente a Deus, de que você possa ter as aspirações do Senhor em sua vida.
Eu vejo pessoas que conseguem ficar 1 hora e meia, 2 horas dentro de uma academia, mas não conseguem ficar 1 hora e meia assistindo um culto. Não conseguem. Eu vejo pessoas que conseguem ficar, às vezes, até 3 horas assistindo um longa-metragem dentro do cinema, mas não conseguem ficar 1 hora e meia dentro de um culto. O que o culto precisa ter? O culto precisa te ensinar a permanecer em Cristo Jesus, amém? O culto precisa te ensinar a você confiar em Cristo Jesus. O culto precisa te ensinar a palavra de Cristo para que você possa permanecer em Cristo Jesus. O culto precisa gerar fé no seu coração para que você possa viver a palavra de Deus todos os dias da sua vida, em todos os momentos, em todos os lugares. Por isso, queridos irmãos, Jesus, lembrando, ele fala isso na última noite que antecede a sua morte. Esse então é o terceiro discurso de Jesus nessa noite. Nós vamos ver ainda mais 2 grandes discursos do Senhor Jesus na noite que antecede a sua morte. E nós vamos ver isso nas próximas quartas-feiras, esses 2 outros discursos de Jesus. E com esse desafio que nós temos agora do advento, que esses próximos 25 dias sejam um tempo de você buscar permanecer a sua vida e colocar a sua família na presença do Senhor Jesus Cristo. Não se esqueça, permaneça em Cristo Jesus. Permanecer em Cristo Jesus é o essencial e vital para a nossa vida cristã. Vamos ficar em pé na presença do Senhor e vamos orar neste momento. Ó Deus de amor, Deus eterno, quero lhe agradecer, Senhor, por tua palavra, por esse lindo e maravilhoso discurso que nos mostra como, ó Deus, deve ser a nossa vida cristã. Quão importante é ouvir a tua palavra, compreender da tua palavra e praticar a tua palavra. Eu rogo a Ti, ó Santo Espírito, que o Senhor nos ajude a compreender a cada dia mais da Tua palavra, do Teu querer, dos Teus mandamentos, para que assim possamos viver sempre no centro da Tua vontade. Ajuda-nos, ó Deus, a permanecer em Ti. Afasta tudo aquilo, ó Deus, que queira nos afastar da Tua presença. E faz-nos, ó Deus, a cada dia mais estarmos contigo, todos os dias, permanecendo em Ti, se satisfazendo no Senhor, se fortalecendo na Tua palavra. Abençoa, Deus, cada um dos irmãos aqui nesta noite, Senhor. Toma, Deus, a vida da irmã Teresa, do irmão Marcos, do irmão Abreu, da irmã Edmar, ó Pai querido, do irmão Osmane, da irmã Delice. Ó Pai, toma, ó Deus, a irmã Marisa, o irmão Antônio, ó Deus, põe a Tua mão de cura sobre a vida do irmão Antônio. Toma a vida do Cadu, da Edilaine, ó Deus, que o Senhor esteja guardando, abençoando, ó Pai. Toma, ó Deus, a vida da Tua serva, a irmã Vanderlina, ó Pai. Ó Deus, do Samuel, da sua noiva, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando, ó Deus, este casal, cobrindo, ó Deus, com a Tua graça, do André, da Evelyn, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando também, ó Pai, cada dia mais esta família. Colocamos, ó Deus, o irmão Roque, a irmã Maura, ó Deus, os filhos, os netos, guarda e abençoa, ó Deus, o Teu servo, a família do Teu servo. Colocamos também, ó Deus, o irmão Romário, ó Deus, a irmã Poliander, ó Deus, suas filhas, guarda, ó Deus, e eu quero rogar, ó Deus, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde,
Que o Senhor, ó Deus, nos dê cada dia mais a sabedoria do Senhor para vivermos, educarmos nossos filhos e principalmente, ó Deus, para testemunharmos do Teu amor a este tempo, Senhor. Eu rogo a Deus que o Senhor anuncie, ó Deus, e nos use para anunciar de Tua graça, do Teu poder e do Teu amor em cada coração, em todas as oportunidades. Nós oramos assim no precioso nome de Cristo Jesus. Amém.